E se você parasse agora para entender como funciona a contraparidade do mercado cripto com o Bitcoin? E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Dessa vez eu resolvi trazer algo bem interessante para você sobre a escolha de criptoativos para aquele momento, para aquele trade, só que muito além de analisar ele contra dólar, porque contra dólar, beleza, é aquilo que nós temos no dia a dia aqui no gráfico, como por exemplo o próprio Bitcoin, Ethereum, XRP. Só que o que acontece dentro do mercado? O Bitcoin ele se separou das outras criptomoedas, ele tem uma perspectiva diferente, um ativo de proteção. Por muitas vezes o Bitcoin compete o fluxo do dinheiro com os outros mercados, com as outras criptomoedas. E aí vem um ponto interessante, a análise de gráfico de contraparidade com o Bitcoin. Então normalmente a gente acaba operando BTC USD, operamos XRP USD ou Solana, né, Sol USD. A grande diferença nesse estudo é olhar para esses mesmos ativos contra Bitcoin, por exemplo, XRP barra BTC, Solana barra BTC. Isso daí vai trazer uma perspectiva de força, de fluxo de capital de um ativo para o outro. O próprio exemplo é o que eu faço em carteira. Quando eu tenho uma valorização expressiva de Solana, como exemplo, e ela passa o percentual daquilo que eu preciso ter em carteira, eu posso vender uma parte dessa Solana e transformar em Bitcoin. Esse fluxo de Solana para Bitcoin é algo que corrobora com o movimento do gráfico Sol-BTC. É a partir dali que nós entendemos a possibilidade de um criptoativo desempenhar mais do que outros. Vamos pegar o exemplo, estou aqui no TradingView, por exemplo, né, nesse exato momento, olhando o gráfico de Solana e aqui também o gráfico do Bitcoin. Aqui em cima eu posso pesquisar Sol BTC. Então existem várias criptos listadas aqui pela diferença de exchanges, mas vamos pelas principais, como por exemplo aqui pela Binance. Olha que interessante, nós temos um gráfico que representa visualmente para a gente a força de Solana contra o Bitcoin. Então você vai perceber que pelo gráfico semanal, nesses últimos tempos, né, inclusive desde janeiro de 2025, a Solana tem permanecido mais fraca do que Bitcoin. Nós tivemos uma retomada interessante ali de junho para o nosso mês ali de setembro, né, com uma alta de 50%, quase 60%. E agora estamos num ponto onde eu acredito ser a melhor oportunidade de fazer essa troca BTC para Solana. Por quê? Vamos lá, vamos fazer uma análise técnica básica. Para quem acompanha padrões de reversões como o próprio W, a formação de fundo duplo, nós já tivemos o rompimento dessa formação. Então aqui o último fundo, aqui em cima, vamos puxar aqui, ó, vamos duplicar essa nossa linha para cá, o rompimento do W. Então nesse exato momento, acompanhando o que nós temos em tela, Solana pode ser uma excelente oportunidade pela formação de fundo e continuidade, né, a perpetuação da sua tendência, que é isso aqui que nós temos de expectativa. Beleza? Então o estudo ele vai muito além do uso da paridade de dólar, mas sim o uso da contraparidade com Bitcoin, beleza? Vamos pegar outro exemplo como a Ethereum contra Bitcoin. Esse daqui foi um dos mais clássicos de oportunidade que o mercado trouxe nesse ano de 2025. Ethereum contra Bitcoin aqui, próprio gráfico da Binance mesmo. Vou colocar um nível mensal para você entender a formação de fundo duplo que nós tivemos. Olha que absurdo. Então, esses fundos de 2019 foram testados agora entre abril e maio de 2025 e a partir dali foi onde Ethereum reagiu contra Bitcoin. O que isso quer dizer? Que dinheiro, capital saiu do Bitcoin para Ethereum, mostrando que os investidores enxergavam uma oportunidade nesse criptoativo. Nós estamos falando de um fluxo aí de mais de 100%, 130% de valorização. Isso quer dizer que se você tivesse vendido sua posição em Bitcoin, ou pelo menos uma parte dela, e alocado em Ethereum, o teu resultado financeiro percentual teria sido muito maior. Beleza? Então aqui é interessante para acompanhar esse posicionamento. Vamos pegar o caso de XRP BTC. Vamos vir aqui para o mesmo gráfico da Binance também. Vamos olhar aqui pelo gráfico mensal, o que nós temos. E olha que interessante, né? Nós temos um gráfico que está andando de lado. A última oportunidade que esse ativo trouxe para a gente foi no último crash de mercado que aconteceu ali pelo dia 10 de outubro, tá? Tá aqui ó, no mês de outubro. Então você vai perceber que essa retração, para quem teve aí
a agilidade de converter Bitcoin para a própria XRP, conseguiu surfar em um movimento de pelo menos 180%, 190%. É absurdo o tamanho dessa valorização, beleza? Então, esse estudo mede o fluxo, né, a vantagem de um ativo frente ao outro, sendo o principal Bitcoin, afinal, ele se separa do mercado cripto tradicional, né? Ele entra como um ativo de proteção, difere-se totalmente do restante do mercado. Agora fica interessante porque, com a junção do Bitcoin e o mercado tradicional, nós podemos sim fazer esse comparativo com alguns ativos do mercado tradicional, como por exemplo, SHAU BTC, ouro contra Bitcoin. Então, clicando aqui no ouro contra o Bitcoin, o que a gente já consegue visualizar historicamente é o ganho de força do Bitcoin. Não necessariamente pelo fluxo de capital, mas também falando de preço. Afinal, hoje nós precisamos de muito menos Bitcoin para comprar uma onça de ouro, algo que era diferente lá no período de outubro ou novembro de 2010, né, quando a gente precisava de mais Bitcoins para comprar uma onça de ouro. Hoje, se a gente for parar para olhar, inclusive, nesse comparativo, né, nós estamos aqui em 0,03 Bitcoins, então 0,03 Bitcoins para aquisição de uma onça de ouro, beleza? Isso tudo graças à reação recente do ouro para topo histórico, né, chegando a ultrapassar os 4.400 dólares. Mas aí vem um grande ponto. Mesmo com tal reação do ouro nos últimos meses, ele segue muito, mas muito pressionado contra o Bitcoin. Nós temos uma tendência de baixa muito grande. E no meu ponto de vista, isso vai acontecer cada vez mais quando investidores do mercado tradicional começarem a alocar parte do seu patrimônio com o objetivo de protegê-lo no próprio Bitcoin. O Bitcoin tem muitas vantagens além do próprio ouro, o quesito divisibilidade, o quesito transporte, né, a liberdade de levar para onde você bem entender. Esse é um dos pontos a qual o ouro não consegue suprir, beleza? Fora a parte de escassez programada do Bitcoin, nós temos total certeza da sua escassez de ativo. Diferente do ouro, que a sua escassez está ligado à sua natureza de surgimento, né, a forma como ele é encontrado na mineração, e que até então nós não temos tanta noção do quanto existe exatamente e exatamente também sobre novas minas de ouro que podem surgir e acabar inflando o mercado de ouro no mundo, beleza? Então esse é um dos pontos que nos traz aí, nos remonta inclusive a toda a desvalorização do ouro frente ao Bitcoin, SHAU BTC, tranquilo? Então essa é uma das ferramentas mais interessantes para encontrar oportunidades, é o comparativo de ativos contra Bitcoin. Isso mede o fluxo de capital, a saída ou entrada de capital de um ativo frente ao Bitcoin. E claro, isso também nos traz aí as excelentes oportunidades que o mercado acaba pontuando no curto, médio e longo prazo. Espero que você tenha curtido, lembrando que tudo isso eu fiz pelo TradingView, temos uma infinidade de gráficos que podem ser comparados, inclusive não só com o Bitcoin, mas outras paridades de cripto. Se você curtiu, já deixa o seu like, considere se inscrever e para mais atualizações em tempo real do que eu estou fazendo no mercado, o link do meu Instagram está aqui abaixo. Valeu e até o próximo vídeo.